Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma noite especial, né? Onde nós vamos conversar um pouco, falar um pouco sobre casamento, né? E o nosso desejo é que o seu casamento seja repleto realmente de uma vida abundante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Seja repleto do gozo do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem determinado, né, para que nós, como casais, como família, venhamos a viver uma vida realmente abundante no Senhor. Amém? Nós vivemos um tempo, né, de pandemia, onde fala-se muito de estresse, de depressão, né, onde muitas pessoas, muitos cônjuges, muitos casais têm sofrido nesses dias, né, com esse sintoma de estresse elevado, e muitas vezes isso tem causado alguns danos, né, no relacionamento conjugal, mas eu louvo a Deus pela presença do Senhor. O Senhor é aquele que constrói o nosso casamento, o Senhor é aquele que nos abençoa, que nos sustenta no dia a dia, no casamento, no relacionamento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei nos últimos dias como vocês, né, como casal, têm vivido dentro do lar, como família, né? Se o casamento está bem, se não está bem, né? Se você conhece alguém, né, que tem passado por adversidade no relacionamento, que tem pensado até mesmo em separação, em divórcio, sabe? Envia essa mensagem, compartilha em nome de Jesus. Amém? Se o teu casamento estiver muito bem, receba também esse ensinamento da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, se o seu casamento, né, se você tem passado por um momento muito difícil, se você tem pensado em desistir, né, do seu casamento, se você tem pensado em desistir do seu relacionamento conjugal, né, se você acha que não dá mais, eu quero dizer para você, o teu casamento tem jeito, né? Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado dentro de um relacionamento. Basta nós querermos, basta nós deixarmos Deus trabalhar, né? Basta nós colocarmos o nosso casamento no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, e com certeza, ainda que possa parecer impossível, ainda que você ache que esteja impossível, eu quero dizer para você, é possível restauração no seu casamento. A palavra de Deus nos conta a história de um homem, e eu estava meditando nesses dias a respeito disso, né, no livro de Jonas. Jonas, hebreu, um adorador do Senhor. Jonas, ele recebe uma palavra, né, do Senhor, ele recebe uma missão do Senhor, né, para ir para Nínive. Nínive era, naquele momento, então, era uma grande capital, né, da Assíria, né, era uma capital poderosa, né, e Jonas, então, recebe uma palavra de Deus. Logo no capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz para ele: vai depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Interessante, né? O Senhor apresentou uma situação, né, de uma cidade, né, de uma grande cidade, de uma grande capital naquele momento, da Assíria, né? E os estudos nos falam a respeito de Nínive como uma capital vivida na época cheia de maldade, uma capital vivida na época longe dos caminhos do Senhor, né? Uma cidade vivendo realmente contrário, totalmente contrário
aquilo que está no coração de Deus, para que as pessoas vivam, pessoas vivendo na maldade, pessoas guerreando, né? Quantas guerras aconteceram, quantas guerras com Israel, né? Com o povo de Deus. Era um povo que torturava muitas vezes as pessoas, né? Então era um povo que tinha uma maldade instalada no seu dia a dia, na sua vida. O poder, né, sobressaía, né, era o que era mais importante. E Deus então, olhando para aquela cidade, Deus levanta um homem de Deus, Deus chama Jonas, dá uma missão para ele e fala para ele: vai lá em Nínive e prega para ela, prega a minha palavra para ela, diz a ela que eu vou trazer destruição sobre eles se eles não mudarem. E Jonas então, o que Jonas faz diante de tudo aquilo? Jonas, em vez dele ir para Nínive, diz a palavra que Jonas ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele olhava para Nínive, queridos, e achava aos seus olhos, né, aos seus olhos naturais, por tudo aquilo que aquele povo representava, por tudo aquilo que aquele povo fazia, as atitudes daquele povo. Jonas olhava para aquele povo como um povo sem solução, né? Um povo que realmente tinha que ser destruído, que Deus tinha que dar um fim naquele povo. E Jonas era um homem adorador do Senhor, era um homem que tinha experiências com Deus, né? Então, quando Deus vem e traz uma palavra para Jonas a respeito de Nínive, eu fico imaginando Jonas, né, falando com o Senhor, olhando ao Senhor e pensando: Deus vai ter misericórdia desse povo, Deus vai transformar esse povo. E Jonas, naquele momento, ele estava irado, né? Ele estava nervoso, porque ele não aceitava, a não ser que aquele povo fosse destruído, né? Ele, nos seus olhos, na sua visão, aquele povo não era digno, de uma mudança, não era digno de uma transformação por tudo aquilo que eles faziam. Então Jonas ele foge daquele propósito. E eu pergunto para você, trazendo esse contexto para dentro do relacionamento: quantos casais nos dias de hoje, né, um olha para o outro, né, um cônjuge olha para o outro e diz consigo mesmo, né, pensa, muitas vezes diz para si mesmo: a minha esposa não tem jeito, né, o meu marido não tem jeito, esse casamento não tem jeito, esse casamento tem que ter um fim, né? Eu não vejo mais esperança nesse relacionamento. Eu olho para minha esposa, eu vejo dureza. A esposa olha para o marido, muitas vezes vê dureza. E os dois não se entendem. Quantos casais nesses dias, né, de pandemia, onde os casais estão mais próximos, né, onde a esposa ela está mais próxima do marido e vice-versa, né, e há muitos casais que estão se desfalecendo, né, não estão procurando ajuda, né? Por isso eu quero dizer para você: se você está passando por um momento difícil no seu relacionamento, procure ajuda. Procure ajuda, porque o teu casamento, ele tem jeito, meu querido. Diante de Deus, o teu casamento tem jeito. Jonas olhava para aquela capital, Jonas olhava para aquele povo e falava e pensava: esse povo não merece, esse povo não tem jeito, esse povo é mau. Quando você olha para o teu casamento, quando você olha para o teu relacionamento, você entende que o teu relacionamento, ele tem jeito? Se você se voltar, se nós como casais, né? Se nós nos voltarmos para o caminho, qual é o caminho? O caminho é o Senhor, o caminho é a palavra, né? O caminho são, né, os princípios de Deus, né, que Deus traz para o nosso relacionamento. E eu quero dizer para você que existe, né, algumas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que se nós não tomarmos cuidado, essas coisas elas entram, né, de uma forma sorrateira no nosso relacionamento, dentro da nossa casa, no nosso casamento.
Existem algumas coisas que elas provocam desestabilidade. Existem coisas que causam, né, um desajuste, ao ponto que, se não forem tratadas, se não forem cuidadas, né, se não forem essas situações olhadas, o casal olhar para aquela situação com carinho, essa situação vai acabar causando, né, a destruição. E é o que o inimigo quer, é o que o diabo quer: destruir casamento, destruir relacionamento. E eu quero passar para vocês algumas coisas, como por exemplo, queridos, presta atenção, a falta de paciência. Você que está me vendo, me assistindo, eu pergunto para você já perdeu a sua paciência hoje com o seu cônjuge? Está sem paciência nos últimos dias? As situações que envolvem o relacionamento de vocês, né, tem feito com que você perca a paciência? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 15, 18, que o homem irritável, né, o homem que vive irado, né, ele provoca dissensão, ou seja, ele provoca contenda, né? Mas quem é paciente acalma a discussão. Quantos relacionamentos entram em discussão? Quem sabe você discutiu hoje? Quem sabe você discutiu antes de participar, de se envolver com essa live? Quem sabe o seu dia foi um dia sem paciência com o seu marido, com a sua esposa? Às vezes por algo tão pequeno como, por exemplo, pegar um lixo e colocar na lixeira. E de repente, mulher pede para o marido: põe o lixo para mim na lixeira. Você pode estar do outro lado até dando risada aí, na sua telinha dando risada. Mas há muitos problemas que começam com coisas pequenas. O simples fato do marido esquecer ou não levar o lixo para a lixeira vai fazer com que surja ali, se os dois não estiverem em sintonia com o outro, não estiverem em sintonia com Deus, a falta de paciência vai surgir ali. E essa falta de paciência vai causar uma discussão, vai gerar uma contenda, vai gerar uma luta. E sem paciência, querido, não há construção. Guarde isso aí com você. Sem paciência não tem como construir um casamento segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, segundo o caminho, né, da palavra. É necessário, a paciência faz parte. Na verdade, a paciência é uma das características do amor, né? Se você diz amar a tua esposa, se você diz amar o seu marido, é necessário esse entendimento, que sem paciência não se constrói, né, um relacionamento sadio, um relacionamento saudável. Né? Uma outra coisa que nós percebemos em alguns casais, né, principalmente os casais mais novos, né, de relacionamento conjugal, geralmente os princípios de casamento, né, os primeiros 2, 3 anos, né, se o casal não tomar cuidado, ele é acometido de ciúmes, né, e muitas vezes um ciúmes doentio, né, um excesso de ciúmes, né? Quantos casais, né, até se machucam, né, se tocam, né, por causa do ciúmes excessivo. Não sei se você já viu em algum programa de televisão uma tragédia acontecendo por causa de um excesso doentio de ciúmes. Excesso de ciúmes faz mal, né? Excesso de ciúmes, nós podemos considerar que esse ciúme doentio, ele passa a ser não só um ciúme de cuidado, não apenas um ciúme de cuidado, mas ele passa a ser um ciúme patológico. Ou seja, o que é ciúme patológico? É um ciúme doente que precisa de um cuidado especial. É um ciúme onde a pessoa precisa entender
que ela precisa de uma ajuda, ela precisa de uma cura interior, uma cura nas suas emoções. Muitas vezes o ciúme patológico, querido, ele é provocado por um complexo de inferioridade. Você olha para o teu cônjuge, você se sente inferior, às vezes por aquilo que ele faz, pela profissão, pelo jeito dele ser, ou dela, né? Ou vice-versa. Como ele se comporta, e você talvez se coloca numa condição de inferioridade e começa a ter ciúmes disso. A falta de autoconfiança ou desconfiança, né? Andando ao lado do seu cônjuge, às vezes o cônjuge não pode olhar do lado, né? Que já gera contenda, né? Quem sabe aí gera até um beliscão e fica roxo o beliscão, com a marca, né? E essa marca muitas vezes não é só no físico, essa marca vem para a alma. Então eu quero dizer para você que o excesso de ciúme, né? Ele causa danos no relacionamento. Muitas vezes ele causa destruição, né? Ele faz com que a casa desmorona. E há muitos relacionamentos que às vezes acabam e você conversa com a pessoa, enfim, a pessoa nem sabe o porquê que acabou. E às vezes coisas pequenas, né? Elas entram, infiltram no relacionamento e fazem com que o relacionamento sofra danos. Mas eu quero dizer para você, se você está passando por um momento difícil no seu relacionamento, se você acha que não tem jeito, como Jonas olhou para Nínive e achou, esse povo não é digno, esse povo não merece, esse povo tem que ser destruído, tem que pôr um fim nesse povo. Se você acha que o teu casamento não tem jeito, que o teu casamento não merece uma reconstrução, eu quero dizer para você, ele merece. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor, ele não desiste do teu casamento. O Senhor não desiste da sua vida, homem. O Senhor não desiste da sua vida, mulher. Ele não desiste do teu relacionamento. Família está no coração de Deus. Casamento está no coração de Deus. Amém, queridos? É uma outra coisa também que faz mal, que desajusta, né? Que desestabiliza, né? Um relacionamento, é o orgulho. Você é orgulhoso? Você, mulher, você é orgulhosa? Marido, você é orgulhoso? O que é orgulho? O que é ser orgulhoso? Ser orgulhoso fala de um sentimento egoísta, né? De admiração pelo próprio mérito, né? É um amor próprio, uma arrogância, uma soberba. Como Nínive, vivia em meio à soberba. Não é? Quem sabe se achando, né? Um ditado popular hoje aí, a última bolacha do pacote, né? Nós somos os poderosos. Ninguém é contra nós, ninguém aguenta nós. Quem sabe o orgulho tem sido uma sementinha que o inimigo lançou no seu coração. E o orgulho é uma raiz maligna, que se nós como casais não tomarmos cuidado, diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 11, versículo 2, que quando vem o orgulho, chega a desgraça. Chega a desgraça no relacionamento. Não há mais graça nesse relacionamento. Nem a graça de Deus consegue agir ali por causa da soberba. Por causa do dizer eu estou certo e você está errada. E vice-versa. Então nós temos que estar atentos. Se há uma semente de orgulho tentando agir no seu relacionamento, eu quero dizer para você, o teu casamento, meu querido, querida, o teu casamento tem jeito. A grosseria. Você já deu alguma resposta grossa para o teu cônjuge? Você já foi grosso ou grossa nas palavras?
Provérbios capítulo 15, 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Quem sabe, em vez de retornar algo que você não gostou, algo que você ouviu, né, do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, você não gostou daquilo que ela disse. Põe o lixo, né? Pega o lixo para mim, põe lá fora para mim. De repente, você chegou no momento que você não estava bem, não gostou disso, e você foi grosso, você liberou uma palavra dura. E de repente o seu cônjuge guardou no coração, nem discutiu com você. Uma semente de dureza, de grosseria vai sendo plantada dentro do coração da pessoa, dentro do coração do cônjuge. Essa semente, se não for curada, se não for arrancada, ela acaba causando danos no casamento, como uma casa, né, mal cuidada. As rachaduras começam a surgir. Se você não cuidar da rachadura, se você não arrumar a rachadura, aquele trinco ele vai aumentando, né? E se você não cuidar, o que vai acontecer com a casa? Primeiro vento, primeira tempestade, primeira chuva forte, essa casa ela corre o risco de cair, de desmoronar. E dentro do casamento não é diferente. O nosso casamento podemos comparar a uma casa, queridos. Uma casa que precisa ser cuidada, uma casa que é digna de um enfeite, de um mimo, de um embelezar, né? Eu tenho certeza que você gosta de ficar numa casa, né, arrumado, uma casa com detalhes. Por mínimo que seja, por mais simples que seja, você se sente bem dentro dessa casa, não é verdade? E pensa comigo, essa casa é você. Essa casa é o teu cônjuge. Essa casa é tua esposa, é teu marido. Essa casa é vocês. Como está a casa de vocês? Eu quero dizer para você, ainda que haja rachaduras, essa casa tem jeito. Esse casamento, ele tem jeito. Uma outra coisa que até comentei aqui é a mágoa, né? Colossenses 3,13 diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, como o Senhor perdoou. Quando eu não perdoo, eu gero dentro de mim um ressentimento. E ressentimento dentro de um relacionamento, ele machuca, ele causa danos. E se não for cuidado, se não for tratado, se não for colocado à mesa, por isso eu sempre ministro, às vezes falo a respeito da mesa. Mesa é um lugar onde você se assenta, né, logicamente para se alimentar, para comer, né, almoçar, jantar, enfim, tomar o seu café, mas a mesa também, ela pode ser um instrumento de Deus na sua vida, um lugar onde você senta, onde você conversa, onde você dialoga, né, e às vezes você apresenta aquilo que você está sentindo, às vezes um ressentimento. Por isso eu digo a você, não guarde ressentimento. Ressentimento faz mal para a nossa vida, faz mal para o nosso relacionamento. Há pessoas que guardam ressentimento anos guardando ressentimento. E aquele ressentimento é como uma água corrente que vai passando por entre os tijolos da casa. E vai arrancando, né, a terra, a areia, enfim, né, é o próprio cimento, aquela composição que vai dando amarração, sustentação nas paredes. Mas eu quero dizer para você, se porventura você está passando, né, por um momento como esse, eu quero dizer para você, o teu casamento tem jeito. O Senhor, Ele é maravilhoso. As misericórdias do Senhor, querido, se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Se renovam no teu casamento também. Jonas olhou para Nínive como um lugar indigno. Um lugar que não merecia. Mas Deus olhou para aquele lugar pensando, tem jeito.
se eles fizerem aquilo que eu vou passar, aquilo que eu estou ordenando, aquilo que eu estou ensinando, tem jeito. Então, qual é o caminho? Como fazemos? Como podemos fazer? Meu irmão, minha irmã, para que o casamento tenha jeito, para que o casamento seja construído com abundância, né, de vida, de alegria, ainda que às vezes haja uma luta, ainda que às vezes haja uma adversidade, né, é possível viver um casamento com harmonia. É possível viver um casamento com alegria. É possível viver um casamento com paz, em paz. O que podemos fazer, querido? Talvez você esteja aí refletindo, né, junto comigo a respeito dessa mensagem, dessa palavra. Talvez você esteja passando por um momento difícil, não sei. Ou você conhece algum casal que também esteja passando, né, por um momento talvez com a casa caindo, né? Por isso é importante, passa essa mensagem, né, para esse casal. Então, qual é o caminho que nós podemos tomar? Primeiro caminho, quando as coisas não estão indo bem, quando algo deu errado, quando você olha e diz, isso não tem jeito, acabou. Qual é o caminho? Quero dizer para você que o primeiro caminho, ou o que faz parte desse caminho, se chama arrependimento. Jonas, ele vai até Nínive, depois de passar pelo Deus permitir com que ele ficasse na barriga do peixe durante 3 dias. Penso eu que ali ele refletiu muito e buscou o Senhor como adorador que ele era. E Deus, vendo a atitude de Jonas, a mudança do coração dele relacionada à situação, ele decide responder ao Senhor e ele decide ir até Nínive. E Deus fala para ele, vai até Nínive, prega minha palavra, fala o que eu vou colocar nos seus lábios. E Jonas então, ele vai. E ele começa a dizer, a ministrar a palavra. Naquela cidade grande, enorme, Jonas se dispõe a percorrer toda aquela capital. Eu fico imaginando um homem adorador, querido. Um homem adorador do Senhor entrando num lugar cheio de maldade, mas com um coração diferente. Com um coração diferente. O coração olhando não para si, não para os seus valores, não para aquilo que ele achava que tinha que ser, mas um coração olhando, né, para o amor do Pai, o amor de Deus, que é um amor ágape, que é um amor incondicional, que é um amor sacrificial. E Jonas então começa a ministrar. E lá no capítulo 3, versículo 5 em diante, a palavra de Deus diz que os moradores, né, de Nínive, eles se arrependeram de toda a maldade que eles estavam fazendo. Eles se arrependeram. Os moradores daquela cidade naquela época, eles creram na mensagem. Eles receberam a mensagem. E eles se arrependeram. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, você casal, o arrependimento precisa fazer parte da sua vida. O arrependimento, o se lançar aos pés do Senhor. O arrependimento tem que entrar dentro da nossa alma. Nos voltarmos para Deus, olharmos para Deus e entender como Deus ele olha para a família. Como Deus olha, qual é o amor de Deus. O amor de Deus, como eu disse, é um amor ágape. É um amor que não desiste. Por isso eu digo a você, o teu casamento tem jeito. Não podemos estar movidos somente pelo amor eros, né? Que é o amor da carne, que é o amor do toque, que é o amor que traz o prazer, aquela sensação
Sensação não, aquele amor que te une, que faz você ficar junto, não, vai muito além. Dentro de um casamento, além desse amor, né, que é chamado de amor eros, é preciso ter o amor ágape, o amor de Deus, que é um amor sacrificial, que é um amor incondicional, que mesmo quando as coisas não estão caminhando bem, você entende que você precisa aplicar o amor de Deus, o amor ágape. Que você precisa se voltar para si e entender, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Quando há arrependimento, eu digo a você, o teu casamento tem jeito. Mas se você permitir, se nós permitirmos com que o orgulho sobressaia, casamento nenhum aguenta. Não aguenta, não há construção. Não há como construir se não houver arrependimento constantemente dentro de um relacionamento. Uma outra coisa que nós vemos para dentro de um casamento é a renúncia. Sabe aquele negócio que eu tô certo? Eu não sei se você já disse hoje para o teu cônjuge, eu tô certo, você está errado. Você pode até estar certo. Mas você precisa aprender algo, né? Nós precisamos aprender todos os dias. Que é necessário renúncia. O fato de você renunciar a alguma coisa não vai te desvalorizar, te fazer menor que o seu cônjuge. Diz a palavra, queridos, lá em Jonas capítulo 3, versículo 10, que além daquele povo rebelde se arrepender, diz a palavra que eles abandonaram os maus caminhos. Eles renunciaram àquilo que era mal, a maldade até então naquele momento histórico. Será que você precisa renunciar a alguma coisa na sua vida? Dentro do teu relacionamento? Será que existe alguma coisa que está fazendo mal, que está minando o teu casamento? Você precisa renunciar, mas o orgulho não deixa. O eu tô certo não deixa. Não importa quem está certo, queridos, o que importa é a renúncia, está dentro do relacionamento. Quando a renúncia é a construção, quando a renúncia, eu digo a você, o teu casamento tem jeito. E para terminar, existe algo muito precioso, que é o valor. Valorize o que é mais importante. Quando você chega na sua casa, do seu trabalho, ou de qualquer que seja outro lugar que você for, enfim, você chega na sua casa. O que você, mulher, esposa, marido, esposo, cônjuge, o que é de maior valor dentro da sua casa? O que é mais importante? Qual é o seu maior tesouro ali dentro da sua casa? Às vezes, alguns casais, alguns cônjuges, aplicam o seu maior tesouro nas coisas, né, conquistadas, nas coisas palpáveis, materiais. E esquece que o que sustenta tudo isso é um bom relacionamento. E o valor, meu irmão, e o valor marido, e o valor esposa, você precisa entender que o maior valor dentro da sua casa é o teu relacionamento. Jonas, numa ocasião ali, quando ele viu que o povo se arrependeu, né? Ele viu que o povo Nínive se voltou para os caminhos do Senhor. Naquele momento houve uma renúncia. Jonas simplesmente fala: eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia desse povo. Está lá em Jonas capítulo 4. Na verdade, Jonas não queria, né, que houvesse uma construção, uma transformação. Olhava para aquele povo como um povo indigno, de mudança, ao ponto de Jonas dar mais valor a uma planta
a uma planta que Deus permitiu que viesse sobre ele, para ele entender a questão de valores, o que é mais importante. E Jonas, naquele momento, chega a pedir a morte para ele. Com valores, dando atenção a valores que não é o mais importante. Naquela situação, mais importante eram as vidas. Naquela situação, mais importante era as pessoas se arrependerem, serem transformadas, mudadas. Amém, queridos? Quando você chega dentro da sua casa, qual é o seu maior... Presta atenção. Qual é o seu maior tesouro quando você entra dentro da sua casa? O que chama, o que te atrai mais nesses dias? É o teu cônjuge? Ou são as coisas que muitas vezes estão causando problemas dentro do casamento? E você não está percebendo. A água está subindo. Você não está percebendo. A rachadura é um pequeno trinco na parede. Você não está percebendo. Porque os valores estão conturbados. Dá mais valor à planta do que ao cônjuge. Cuidado. Se você estiver atento, né, àquilo que Deus tem falado nesses dias, nesse exato momento, eu quero dizer para você, se você está passando por um momento difícil no casamento, no relacionamento, quero dizer para você, o teu casamento tem jeito. Quando você coloca o teu casamento no caminho, o caminho do Senhor, nos princípios de Deus, não nos teus valores próprios, mas nos valores de Deus. Amém, queridos? Para terminar, agora é para terminar mesmo. Eclesiastes capítulo 9, né? Versículo 9, diz assim, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Final do versículo diz assim, pois essa é a sua porção nesta vida, querido. Com que você tem desfrutado a sua vida? Com que você tem desfrutado a sua vida? Eclesiastes diz, desfrute, aproveita, presta atenção, aproveita, desfrute, porque o tempo passa, meu irmão. O tempo passa. Por isso, desfrute a vida com a mulher que você ama, a mulher que Deus te deu, o marido que Deus te deu. Desfrute a vida. Em nome de Jesus. Essa é a sua porção. Você casou, essa é a sua porção. Desfrute. Se for necessário, e eu sei que em algum momento sempre vai aparecer, se for necessário arrependimento, arrependa. Se for necessário renúncia, renuncia. Se está errando o valor, volte a olhar para aquilo que é o seu maior tesouro dentro da sua casa. Não permita com que o orgulho, não permita com que a grosseria, não permita com que a mágoa, o excesso, né, de ciúme, falta de paciência, como nós dissemos agora há pouco, não permita com que essas coisas venham minar o seu relacionamento. Cuide dele, cuide dele. O seu casamento tem jeito. Deus pode fazer o impossível acontecer no teu relacionamento. Se você se voltar para o caminho que a palavra ensina a respeito do casamento. O caminho que a palavra ensina a respeito das atribuições do marido e da mulher. Se você se voltar para esse caminho e pôr em prática isso que nós estamos conversando, o teu casamento tem jeito. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero colocar na tua presença todos os relacionamentos conjugais que estão nos assistindo nessa noite. Cada casal, Pai,
Ó Deus, casais que às vezes estão passando por uma situação difícil no relacionamento, às vezes uma pequena coisa, Senhor, que sabemos, eu sei que pode se tornar uma grande coisa, um grande mal. Ou talvez algum relacionamento que já esteja com as paredes todas rachadas, ao ponto de desmoronar. Eu sei, Senhor, que diante de Ti o casamento tem jeito. Naquela instância, naquele momento, Nínive tinha jeito. O amor ágape do Senhor, ó Deus, desceu naquele lugar, e aquele momento foi o momento onde houve um arrependimento naquele povo. E houve jeito. Deus dentro do casamento, ainda que alguém possa olhar para ele, ainda que alguém possa até estar pensando nesse momento, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não acredito mais. Espírito Santo, toca nesse coração, enche esse coração do Teu amor, Pai, do Teu amor. Ó Deus, em nome de Jesus, e eu profetizo restauração. Eu profetizo restauração em casamentos que estejam passando nesse período, nesse tempo, por esses momentos difíceis. E aqueles que estão firmes, ó Deus, eu declaro também a bênção do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você possa guardar essas palavras no teu coração e vocês como casal, no coração, meditar essa palavra, conversar a respeito, em nome de Jesus, e que o teu amanhã venha a ser melhor no casamento do que hoje, que você possa fazer, como a palavra de Deus diz, goza a vida, se alegre, desfrute a vida com a esposa que o Senhor te deu, e esposa, olhe para o marido e desfrute a vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a nossa próxima live, em nome de Jesus.